E aí? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast. E hoje é uma pauta que está extremamente em alta, principalmente para você que acha que o Ozempic é água. Eu estou aqui com o Dr. Rafael Machado, ele é especialista em emagrecimento, alta performance e prevenção de doenças. Doutor, muito obrigado por vir ao Bom Podcast. Prazer é meu, agradeço aí o convite. Vamos falar um pouquinho aí dos medicamentos, principalmente do Ozempic, do Wegovy, esses medicamentos que estão na moda. Tem muita gente utilizando com orientação, com prescrição, mas tem muita gente usando por conta própria, de orelhada, como se diz. E se um amigo tomou é porque deve ser bom. É isso? Muita gente copiando o vizinho aí. Doutor, emagrecer é fácil? Não é fácil, cara. Às vezes eu até brinco com o paciente que pode ser simples, mas não é fácil. E por que eu falo que pode ser simples? Se começa a complicar, talvez está errado, porque a gente tem que começar pelo básico. Dieta, exercício físico. Só que não é fácil por alguns motivos. Então, assim, primeiro, o mundo que a gente vive hoje é um mundo de fartura. Todo lugar que você vai às vezes tem loja de roupa masculina que você chega, tá experimentando roupa, já te oferece uma cerveja. Vai cortar o cabelo, tem um pão de queijo, um cappuccino. Então, a gente vive num mundo de fartura. Companhia, amigos e familiares, você fala que você tá de dieta, parece que você liga uma chavinha nessa turma que começa a te oferecer um tanto de coisa. Eu passei pelo processo de emagrecimento, eu sempre fui da turma da cerveja. Primeira vez que sentei num bar e pedi uma água com gás, parecia que eu tinha xingado a mãe de todo mundo, né? Pô, não, toma aqui um copinho e tudo mais. Então as companhias influenciam muito. E o principal, né, que é a gente, os nossos pensamentos. Hoje eu mereço, é só um pedacinho e tudo mais. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta no processo de emagrecimento e dificulta muito o processo de emagrecimento. Então, o ambiente, a companhia e os pensamentos. Doutor, como eu falei, eu te trouxe aqui pra gente falar sobre as famosas canetas de emagrecimento. O que de fato é o Ozempic? O Ozempic, que é a semaglutida, é a mesma substância do Wegovy que chegou depois no mercado, né? É um análogo do GLP-1, ou seja, ela faz as funções de um hormônio que o nosso intestino produz. E esse hormônio é responsável principalmente pela saciedade, diminui a velocidade de esvaziamento gástrico, ou seja, o alimento ele fica mais tempo no estômago, trazendo mais saciedade. Então esse é o principal efeito do medicamento aí, que ajuda no processo de emagrecimento. Ozempic, Saxenda, Wegovy e agora o Mounjaro. Como que escolher, dentre todas essas opções, um que de fato vai me trazer apenas benefícios? Então vamos lá, o ideal é que o seu médico escolha, não você. Então você vai passar numa consulta médica e aí a gente vai avaliar qual que é a indicação do medicamento. Então, o Saxenda, o Victoza, que foram os medicamentos aí da primeira geração, é a liraglutida, o nome da substância. E tem algumas semelhanças, mas algumas diferenças. Então, assim, tem um efeito, uma meia-vida menor, então a aplicação é diária, todo dia tem que fazer a injeção. Em relação à perda de peso, o resultado é menor. A gente tem a semaglutida, que é o Wegovy, o Ozempic, que a aplicação já passa a ser semanal, tem uma meia-vida maior. Quando a gente fala de perda de peso, já tem um resultado muito melhor do que a liraglutida. E o Mounjaro, que é a tirzepatida, é um medicamento que já foi aprovado no Brasil, mas ainda não chegou nas farmácias, não está à venda em farmácia no Brasil. E ele é uma junção de dois hormônios, né? Além do GLP-1, ele tem um GIP. Então, para a perda de peso, está trazendo ainda mais resultado. Só que a gente sempre tem que pesar os efeitos colaterais, né? Então, vai depender muito de cada paciente. Às vezes, a gente só vai conseguir mensurar esse efeito colateral depois que começa o tratamento. Eu brinco que é igual álcool. Tem gente que toma uma garrafa de vinho, levanta e segue a vida. Tem gente que toma 2 cálices e já fica meio grog, né? Então, medicamento, às vezes, com dose baixa, o paciente sente muito efeito colateral. Então, é melhor suspender o medicamento. Tem paciente que só vai começar a sentir mais efeito em doses mais altas. Então, a gente vai sempre titulando aí a dose, tentando ajustar a dose, ajustar a substância, será que é melhor semaglutida, tirzepatida? Então, esse contato entre paciente e médico é muito importante porque é um ajuste fino que a gente tem que estar sempre reavaliando. O fato do Ozempic ou as outras ter se tornado viral, isso implica em que as pessoas estão mais preguiçosas em pagar um preço para tentar emagrecer e buscar um caminho mais fácil, ou isso não tem correlação? Então, o remédio ele está pagando um pouco o preço da fama. Eu falo que assim, uma ferramenta não substitui a outra. Uma chave, uma furadeira, um martelo, cada um, você vai precisar de tudo isso para construir, para fazer uma boa construção.
Então, o medicamento ele pode ajudar muito, mas ele não substitui as outras ferramentas que são fundamentais, não só no tratamento da obesidade, mas de diversas doenças crônicas. Inclusive, essa talvez seja, assim, existem as doenças agudas, uma pneumonia, uma sinusite, você toma um medicamento, ele provavelmente vai resolver o seu problema. As doenças crônicas, hipertensão, obesidade, diabetes, os medicamentos ajudam, mas o paciente precisa mudar os hábitos também. Então precisa fazer exercício, fazer dieta. Como eu falei dos pensamentos, o psicólogo é muito importante, é uma coisa que a gente ainda tem dificuldade. O paciente ainda tem muito preconceito em relação ao psicólogo. E aí o medicamento ele entra para agregar também. Agora, pelo fato de muita gente estar tendo um resultado muito bom quando coloca também o medicamento, faz com que alguns pacientes, né, algumas pessoas, vão direto para ele. E aí não faz exercício físico, não faz a dieta. Com isso, muitas das vezes, o resultado não é bom, mas enche de efeito colateral. Insulina precisa de prescrição médica? Você consegue comprar sem. Porque o acesso às canetas, ao Ozempic, é muito fácil. Se eu chegar agora em qualquer farmácia de Belo Horizonte e chegar para o atendente e falar que eu quero, ele vai me entregar. Não deveria ter uma barreira um pouco maior? Isso é uma coisa que a gente até discute muito, avalia muito, porque na maioria dos países a compra desses medicamentos é só com receita médica, né? E de novo, ele pode trazer um efeito benéfico muito bom, mas também pode trazer muitos efeitos colaterais. Principalmente, que a gente vê muito, perda de massa muscular. O paciente, quando ele diminui o apetite, muitas das vezes essa restrição calórica, ele faz restrição de proteína, às vezes até de vitaminas, minerais, outros nutrientes também, continua sedentário, e aí essa restrição calórica com o sedentarismo, quando ele perde peso, ele acaba perdendo muita massa muscular também. E no longo prazo isso é um problema sério que a gente sabe. Músculo, ele garante a nossa liberdade quando a gente vai envelhecer. Ele que garante força. Então, para levantar do sofá, subir uma escada, carregar uma sacola. Então, os pacientes que estão fazendo uso do medicamento sem essa orientação, sem esse acompanhamento, estão perdendo muita massa muscular. E, às vezes, ele só vai ver o preço que ele está pagando daqui a 5, 10, 15 anos. Em qual caso você faz a prescrição do Ozempic? Então, existe a indicação desse medicamento é o seguinte. Pacientes com IMC acima de 30 ou paciente com IMC acima de 27, mas comorbidade. Então, às vezes o paciente, porque IMC de 27 ainda é um IMC de sobrepeso. Então, o paciente que tem um IMC de 27, mas é hipertenso, diabético, tem uma apneia do sono, ele já é um paciente que tem indicação desse medicamento. Mas é muito isso, igual eu estou te falando, do contato com o paciente. Às vezes eu vejo um paciente que está muito ansioso, não está seguindo muito bem as orientações, e eu avalio que o medicamento não vai ser bom para ele, eu não prescrevo. Então, depende muito dessa minha avaliação do paciente durante a consulta. É um medicamento para uma pessoa que quer perder apenas uns quilinhos? Assim, como eu falei, IMC acima de 27 ou 30, são pacientes que já entram ou com sobrepeso ou obesidade. É porque eu estou levando em consideração o fato de alguém que quer apenas fazer um projetinho para ir para a praia. Exatamente. Isso teoricamente é o público que deveria, é o público-alvo, né? IMC acima de 27 e 30. Mas o que o público que eles têm atingido, muitas das vezes, não é esse público. Tem muita gente com IMC normal, como você falou, projeto verão, quer dar uma secadinha ali para viajar para a praia, para viajar para fora, acaba utilizando o medicamento sem a indicação, comprando por conta própria, e aí não é legal. Principalmente porque, normalmente, projeto verão envolve isso que a gente falou, faz uma restrição muito grande para perder peso rápido, acaba perdendo massa muscular, o paciente viaja, quando volta, dá uma relaxada ali na alimentação, às vezes não volta fazendo exercício físico, ele recupera o peso, mas o peso que ele recupera é a gordura, a massa muscular que ele perdeu, muitas das vezes ele não recupera. E às vezes a pessoa faz isso todos os anos. Todo projeto verão ela faz, e aí quando chega com 35, 40 anos, reclama do metabolismo, né? Fala, meu metabolismo tá tão lento, com 20 anos era tão mais fácil emagrecer, mas a culpa foi por conta dessas várias restrições feitas ao longo do tempo, que foi perdendo massa muscular, e aí o metabolismo vai piorando mesmo. Já teve caso da gente fazer calorimetria indireta da paciente, o metabolismo dela está abaixo de 1.000 calorias. Então, se você for fazer uma restrição calórica para essa paciente, tem que ser uma restrição calórica muito severa, e aí ela escuta o que ela não quer escutar, que é assim, você não vai emagrecer agora. A gente vai ter que fazer uma dieta até para hipertrofia, um exercício para hipertrofia, para você ganhar massa muscular, para depois a gente pensar em perder gordura. Só que nesse ganho de massa muscular, como o peso na balança aumenta,
paciente acaba ficando chateado, mas ele precisa entender que isso faz parte do processo. Quais são os benefícios, de fato, de você usar um medicamento que antes era voltado apenas para o controle de diabetes e depois ele se tornou eficaz para o controle de obesidade? Então, o desenvolvimento do medicamento foi exatamente isso. Ele foi voltado para o diabetes tipo 2, né? E foram vendo que trazia um resultado também para emagrecimento e foram ampliando os estudos. Então, hoje a gente tem um estudo principalmente da semaglutida, na diminuição de diversos riscos, cardiovascular, diminui a progressão da doença renal no paciente diabético, é uma coisa muito importante também. Então, é um medicamento que ele veio para agregar muito para quem precisa. Então, o problema maior é como a gente está falando, é quem usa por conta própria, que você não vai ter esses benefícios e vai correr o risco dos efeitos colaterais. Então, isso é muito comum, né, na história da medicina, tá? A pesquisa começa um medicamento para uma determinada função e com as pesquisas eles olham que aquele medicamento às vezes tem um efeito colateral, vamos assim dizer, melhor do que o que ele foi proposto. E aí mudam a classificação daquele medicamento para outro tratamento. Então, com a semaglutida foi isso. Ela foi desenvolvida para diabetes, mas tem um resultado muito bom, não só na perda de peso, mas na prevenção de riscos cardiovasculares, de infarto, de AVC nesses pacientes com diabetes, prevenção na progressão da doença renal também. Então, é um medicamento, de novo, com muito efeito bom, quando bem indicado. Falando em efeitos, quais são os efeitos colaterais de usar essa medicação? Do básico até algo mais sério. Então, o medicamento, como eu falei, ele é análogo do GLP-1, que é produzido pelo nosso próprio organismo lá no intestino. Os principais efeitos colaterais são a nível intestinal. Então, náusea, vômito, aquela sensação de empachamento, de estar com a sensação do alimento no estômago o dia inteiro, náusea, diarreia, são alguns dos mais comuns, dor de cabeça, dor no corpo. De uma forma geral, esses sintomas mais leves são os mais comuns. Isso é suportável? É suportável, até esperado. Às vezes a gente até passa o medicamento para o paciente e fala, olha, se tiver muita náusea, toma esse outro medicamento aqui para efeito colateral. Normalmente, quando o paciente faz o uso prolongado, esse efeito colateral diminui, mas quando ele aumenta a dose, pode voltar. Então, são efeitos toleráveis, mas que o ideal é até que não tivesse, né? Mas podem ter alguns efeitos colaterais mais graves. Então, a bula fala aí de um risco de pancreatite, de gastroparesia, que é o alimento, o estômago, o intestino parar de funcionar, vamos assim dizer, e aí o paciente fica dias e dias constipados. São os efeitos colaterais mais graves, vamos assim dizer. Existem algumas contraindicações. Então, assim, paciente que tem história familiar de câncer de tireoide, de gastroparesia, mulheres grávidas ou amamentando, não é indicado utilizar. Então, tem algumas contraindicações. Os efeitos colaterais toleráveis, mas que são até mais comuns, e os efeitos mais graves aí, como a gastroparesia e pancreatite. Eu sei que é um ótimo medicamento. De fato ele se propõe a fazer esse tratamento de diabetes e controle de peso em caso de obesidade. Recentemente, alguns estudos vêm mostrando alguns outros efeitos colaterais. Tem casos de, me corrija por favor, depressão profunda, cegueira e falência renal. Isso foi dado a uma automedicação? Todo medicamento, quando vem a mercado, muitas das vezes a gente descobre mais efeitos colaterais com o passar do tempo. Isso já foi feito, já aconteceu diversas vezes, alguns mais graves, outros menos. Vamos lá. Então inclusive acho que nos Estados Unidos existem países onde o risco de depressão, de alteração de humor já está na bula, não está na bula no Brasil. A cegueira, existem relatos, mas o que eles olharam em relação à cegueira especificamente? Eram pacientes diabéticos que já tinham retinopatia diabética, e aí quando ocorre essa oscilação muito, muito intensa da glicemia, isso aí pode piorar a retinopatia diabética, inclusive com insulina, outros medicamentos. Em relação à piora da função renal, eu particularmente não li nada a respeito. Desconheço essa informação, pode ser que tenha. Então... Ou às vezes foi apenas alguns poucos casos que ainda não foram... Em relação à cegueira, como eu te falei, ainda é questionável. Em outros países já existe
esse risco de depressão, de alguns outros efeitos que ainda não está na bula no Brasil. Mas existe esses relatos. Óbvio que é apenas informação. Mas até mesmo para a turma que do nada acorda e vai lá na drogaria Araújo, patrocina a gente, por favor, e resolve tomar o Ozempic. Qual que é a forma correta de você, de fato, fazer o uso? Então, sempre com prescrição médica, para orientação. É feito uma vez por semana. Ela é um formato de uma canetinha que vem com uma agulha. Você ajusta a dose ali na própria canetinha do medicamento. Você vai girando o clique até chegar na dose prescrita. E a aplicação subcutânea pode ser feita na região do abdômen, na coxa, atrás do braço. E o melhor dia também, sempre conversa com o paciente, como os primeiros dias costuma ter mais efeito. Então, normalmente eu oriento o paciente a tomar ali na quinta, na sexta-feira, para passar o final de semana mais tranquilo, mas aí vai depender muito do paciente. Tem paciente que fala, não, mas eu tenho um churrasco, toda terça-feira eu tenho um churrasco da turma, então para mim às vezes é melhor na segunda e tudo mais. Uma coisa importante, o medicamento ele precisa ser mantido sob refrigeração, então tomar muito cuidado aonde você compra o medicamento, se está trazendo de fora. Se não é falsificado. Às vezes é até original, mas não foi refrigerado da forma correta. E aí você vai perder o efeito do medicamento. Então, sempre seguindo a orientação aí que o seu médico te passou, da dose, do dia, comprando em lugar de procedência que você conhece, para não correr o risco de estar pagando caro, seja num produto falsificado, ou então, às vezes até num produto original, mas que não foi mantido sobre as condições corretas, e aí vai perder o efeito do medicamento. Qual que é a evolução da dosagem? A semaglutida, né, que é o Ozempic, o Wegovy, a gente começa na dose de 0,25, 0,5, 1, 1,7, podendo chegar até 2,4. E aí a gente vai sempre tateando, como eu te falei, do paciente. Tem paciente que às vezes chega na dose de 1 mg por semana e está tendo um efeito bacana, pouco efeito colateral, você não precisa, naquele momento, subir para 1,7. Pode esperar um pouquinho mais. Tem paciente que às vezes vai ter que chegar até 2,4, 1,7, 2,4 para ter mais resultado. A liraglutida, que é o Saxenda, que a gente tinha, a dose era 0,6, 1,2, 1,8, 2,4, até 3 miligramas. Mas essa hoje em dia a gente diminuiu muito o uso. E a tirzepatida, que vai chegar no Brasil, Mounjaro, a titulação é de 2,5, né? Então 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 e 15. Eu posso tomar o Ozempic para sempre? Hoje a gente tem estudos mostrando de pacientes fazendo uso crônico, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, onde muitas das vezes tem esse efeito sanfona, né? Então tem demonstrado uma segurança no uso crônico desses medicamentos, mas uso crônico, como eu te falei anteriormente, sempre associando outras ferramentas, fazendo exercício físico, fazendo dieta, para ajudar no controle do apetite. Outros efeitos colaterais até benéficos que o medicamento tem demonstrado diminuição do consumo de álcool, até do cigarro. Então tem demonstrado uma segurança no uso prolongado, mas de novo, é importante você estar avaliando com o seu médico, fazendo os exames. Dentre os efeitos colaterais que a gente pode ver, então, a pancreatite, a gente vai avaliando ali como é que estão os exames laboratoriais para ver se está tudo em ordem, para que você consiga usar durante muito tempo, se necessário, com segurança. É viável fazer o uso do Ozempic? Vou falar porque é o mais comum. Sim. Associado a outras medicações? A gente utiliza, como a gente falou, ele inicialmente foi voltado até para diabetes. Então é muito comum um paciente diabético usar a semaglutida, o Ozempic ou o Wegovy, junto com outros medicamentos para controle da diabetes. Então é seguro. Dependendo do medicamento, a gente tem que tomar cuidado. Então, como ele ajuda a controlar a glicose, medicamentos que causam hipoglicemia, a gente vai ter que reajustar isso aí para o paciente não ter uma hipoglicemia, que é um efeito colateral que pode ser grave aí. Mas é seguro usar com diversos outros medicamentos. Outros medicamentos que eu falo, por exemplo, tem pessoas que usam sertralina, usam algum outro controle para a ansiedade, ou outro antidepressivo. Porque pode ser um fator de muita medicação ao mesmo tempo. Então, a gente sempre tem que ir
O tratamento, eu sempre falo isso para o paciente, qual que é o melhor tratamento para emagrecimento? Não sei. Às vezes o que é melhor para mim pode não ser o melhor para você. Tem gente que se adapta melhor a uma droga, tem gente que se adapta melhor a outra droga, a outro medicamento, e aí a gente vai fazendo esse ajuste. Mas a gente tem encontrado um resultado bacana dessas novas medicações para compulsão. Então, muitas das vezes a gente associa um antidepressivo, algum outro medicamento, junto com esses inibidores de apetite no tratamento da compulsão alimentar. Mas tem paciente que às vezes não vai se adaptar bem quando a gente começa. Então, por isso que é sempre importante o paciente estar em contato com o médico, estar falando os efeitos colaterais, os benefícios, tudo que ele está sentindo, para a gente ver se o tratamento é viável, porque já aconteceu comigo de paciente, a gente chega até uma dose relativamente alta, o paciente começou a ter efeito colateral, mas não ter efeito benéfico. Eu não vou insistir, às vezes até chegar na dose máxima, porque está tendo muito efeito colateral. Então, por isso que eu falo que é muito importante o paciente estar em contato com o médico, estar com prescrição médica, para que ele não tenha só efeito colateral. Às vezes aquele medicamento é bom para muitas pessoas, mas não vai ser bom para ele. E como fazer, até um nome feio, o desmame do Ozempic? Porque não é só tomar, aumentar a dose, mas quando que é a hora de parar? Quando a gente considera que o tratamento, a gente tem ali às vezes um objetivo-alvo, né? A gente vai tendo esse contato com o paciente e é muito importante, essa hora o psicólogo é fundamental, porque muitas das vezes o paciente ele se agarra tanto ao medicamento, só de você falar em desmamar ele já começa a ficar inseguro. Acha que não vai conseguir fazer por conta própria e tudo mais. E aí a gente, da mesma forma que a gente aumentou a dose, a gente começa a diminuir de forma gradual. E às vezes até mais prolongado, porque normalmente quando a gente aumenta a dose, a gente faz a cada 4 semanas. A não ser que tenha um efeito colateral, que os efeitos colaterais sejam mais intensos. Para diminuir a dose, normalmente eu faço até de uma forma mais devagar e vou avaliando com o paciente, a segurança dele, que às vezes é até uma coisa psicológica mesmo, né? Às vezes ele está bem, mas ele está inseguro de diminuir, se ele está fazendo exercício físico, como é que está a dieta. Então, como eu falei, uma ferramenta não substitui a outra. Então, ele tem que estar com todas as outras ferramentas em dia para a gente conseguir aí ir diminuindo a dosagem. A dosagem ela é diminuída na mesma proporção do aumento inicial? Na mesma proporção que fala... É porque do giro da canetinha lá. Porque o medicamento ele vem em doses fixas, né? Então, por exemplo, no Wegovy, que chega até 2.4, a gente tem de 0.25, 0.5, 1, 1.7 e 2.4. Então, o paciente está fazendo 2.4, a gente diminui para 1.7. Tá bem, adaptou bem a 1.7, tá seguro, a gente diminui para 1. E aí a gente vai... Às vezes a gente nem consegue tirar o medicamento, como a gente falou do uso prolongado, mas às vezes o paciente que está fazendo uma dose máxima de 2.4, a gente consegue manter ele em 1, em 0.5, diminui os riscos de efeitos colaterais e diminui o custo, que é uma coisa importante para o paciente também, né? É porque é um tratamento caro relativamente. É um tratamento caro. Por exemplo, o valor de uma caneta pode ser comparado ao valor de um plano anual de uma academia. Plano anual de academia. Até mais, dependendo, porque o valor do medicamento é proporcional à concentração, né? Então as doses menores são mais baratas, as maiores são mais caras. Então não é barato, não é todo mundo que tem... a gente sabe que não é todo mundo que tem condição de manter durante muito tempo. Tudo isso precisa ser conversado com o paciente no início do tratamento, porque também se ele falar, não, quero fazer 3 meses. Às vezes vai fazer 3 meses, vai ter aquele resultado de 3 meses, não vai conseguir manter, vai voltar a ganhar peso, mas a conta bancária vai ficar mais vazia. Mais magra também, né? Vai emagrecer mais a conta bancária do que a balança. Então, tudo isso a gente tem que conversar com o paciente. E como não sofrer com o famoso efeito sanfona? A gente entra nas ferramentas. O efeito sanfona é normal. Se fosse tão simples, tão fácil emagrecer, todo mundo conseguiria. Mas a gente vê que poucos conseguem e menos ainda conseguem manter. Por conta do estilo de vida atual, né? Muita correria, uma alimentação mais rápida, de fast food, as pessoas reclamam que não tem tempo de exercício não tem tempo para exercício físico, saúde mental, tudo isso influencia quando a gente fala em emagrecimento. Então, para a gente evitar o efeito sanfona, a gente tem que abordar todos esses aspectos da vida do paciente também. E aí o tratamento multidisciplinar, cara, ele é fundamental. O medicamento ele vem para agregar, ele vem para trazer novas esperanças, vamos assim dizer, mas a gente não pode colocar todas as esperanças no medicamento. Então é importante ter uma prescrição de exercício físico compatível com o paciente, com as limitações dele, com o que ele precisa. Precisa ter um plano alimentar também compatível com o paciente, né? O plano alimentar que se adapta ao paciente, não adianta nada também o paciente querer ir lá
meu vizinho fez esse plano aqui, deu super certo para ele, mas às vezes não vai bater horário, não vai bater as porções com ele, então precisa estar com um nutricionista, precisa estar com um psicólogo pra gente ir ajustando tudo isso, pra gente fazendo um desmame e aumentar aí a chance de sucesso no tratamento, diminuindo o risco do efeito sanfona, que é muito comum. E o problema do efeito sanfona, igual a gente falou anteriormente, né? Muitas das vezes o paciente faz uma restrição muito grande, ele perde peso, perde gordura, mas perde massa muscular. E aí ele acaba desistindo do exercício físico, do tratamento, ele recupera o peso, não recupera a massa muscular. E aí o percentual, às vezes o peso é até o mesmo, mas o percentual de gordura vai estar muito maior do que ele estava inicialmente. Doutor, qual foi o seu case de sucesso sobre o Ozempic? Cara, a gente teve, em relação ao Ozempic, a gente tem alguns, assim, pacientes que chegaram a perder mais de 30 quilos utilizando esse paciente, inclusive, ele ainda está fazendo uso, tá? A gente está nessa fase de desmame um pouquinho mais devagar, é um paciente ainda está acima dos 100 quilos, mas a gente saiu do MC lá acima de quase de 40, se eu não me engano, hoje em dia deve estar com um MC de 30 e pouquinho, então a gente diminuiu muito o risco de eventos cardiovasculares, riscos de complicações por conta da obesidade, a gente melhora muito a qualidade de vida do paciente, dores articulares, para subir uma escada, para dormir, o paciente começa a dormir melhor. Então, a gente tem casos aí de pacientes perdendo mais de 30 quilos. Normalmente, em um prazo de 6 meses, a gente tem uma perda média estimada aí no IGOV em torno de 10, 15% do peso corporal. Mulheres sofrem mais com o uso do Ozempic? Sofrem mais em qual sentido que você diz? Fator hormonal, TPM, fator emocional. A gente sabe que a mulher, ela acaba tendo uma dificuldade um pouco maior para emagrecer, né? Então, meu caso de sucesso maior foi com homens. Ele tem uma facilidade maior. Questão metabólica, massa muscular, hormonal, isso favorece a perda de peso. Então, a mulher, normalmente, ela vai ter uma perda de peso menor do que o homem, e é até importante a gente conversar isso com elas, porque, às vezes, o marido fez e perdeu 10 quilos lá em determinado tempo. E a gente precisa conversar e falar, olha, toma muito cuidado com a expectativa, que às vezes o resultado é até bom, mas a expectativa era muito grande, e aí a pessoa fica frustrada porque não atingiu a expectativa que era muito alta. Mas normalmente a perda de peso é um pouquinho menor nas mulheres do que nos homens. Quando a gente está em restrição alimentar, associado também ao Ozempic, pode acontecer de perder massa muscular. Enquanto o uso, é melhor você fazer um treinamento aeróbico ou um treinamento de força? Os dois. Cada um vai trazer seu benefício, né? Mas quando a gente pensa em massa muscular, a gente pensa mais no exercício de força. É fundamental o paciente fazer. Tem algumas coisas que eu oriento o paciente. Falo assim, olha, tem algumas coisas que são muito, muito boas. Vou te falar aqui algumas e você escolhe a sua preferência. A única que eu falo que não precisa gostar, precisa fazer, é o exercício físico de força. E, aliás, e é tão bom o exercício de força que você não precisa gostar, precisa fazer, que o resultado vai ser o mesmo. Então, tem que fazer, tem que ter um bom profissional de educação física lá para orientar o seu treino, ajustar de acordo com as suas limitações, com as suas necessidades, para prevenir essa perda de massa muscular, porque, assim, é muito comum. É um dos efeitos colaterais mais comuns aí do uso desse medicamento. E a gente tem que segurar muito essa massa muscular, porque a gente sabe que recuperar depois não é tão simples assim. Então precisa ter o ajuste da alimentação, um aporte proteico, não fazer uma restrição calórica tão grande e ajustar o treino aí para a pessoa perder principalmente gordura no processo de emagrecimento. E a turma do golo aí, dos botecos, é bom associar o uso desse medicamento com o estilo de vida boêmio? Nunca é bom, né? Aumenta muito o risco de efeitos colaterais, principalmente esse de náusea, vômito, refluxo. Então, quando o paciente faz o uso de álcool junto com essas medicações, aumenta muito o risco de efeito colateral. Um dos benefícios do medicamento é que ele acaba diminuindo, normalmente, não só a vontade, mas a capacidade dessas pessoas beberem. Mas é importante o paciente saber que, até para ele ir se adaptando, que assim, o sinônimo de vida social não é ir para o bar beber, que é uma das dificuldades que a gente tem hoje em dia. Eu sempre falo isso com o meu paciente também. Se você pegar a criança, elas são super sociáveis. A criança não vai para o bar beber para socializar. Ela socializa brincando. Então eu falo que o adulto tem que brincar um pouquinho mais. Brincar como? Fazendo esporte. Fazendo às vezes uma aula coletiva, para você socializar, porque senão você vai depender todo final de semana de ir para o bar beber para conversar, para socializar, e não deveria ser assim, né? O problema que eu vejo atualmente com o Ozempic, ele é uma ótima medicação, mas o acesso é muito fácil, e o fato do uso irresponsável.
pela falta de prescrição mesmo. Você acha que isso pode melhorar com a chegada da medicação no SUS? As pessoas de qualidade de vida monetária mais baixa poderão ter mais acesso, inclusive, a esse tratamento? Então, tem alguns aspectos que eu acho que vão fazer com que o valor caia aí nos próximos anos, né? Primeiro, a chegada de novos medicamentos. Então, a gente tem a tirzepatida, que está previsto para chegar no segundo semestre agora no Brasil. Existem outros medicamentos em desenvolvimento com perda de peso maior, que, se liberado depois, a tendência é jogar o preço desses primeiros medicamentos, né, da semaglutida mais para baixo. E, se eu não me engano, ano que vem já cai a patente da semaglutida no Brasil, e já tem algumas indústrias aí falando que já está com tudo pronto para começar a produzir. E aí, quando você tem essa competitividade, a briga por preço começa a acontecer, porque hoje a gente tem um monopólio de uma única empresa. Então, acredito que vai diminuir. Hoje em dia já começa essa discussão de colocar no SUS ou não. Se entrar no SUS, então vai aumentar ainda mais o acesso a esse tipo de tratamento, que eu acho, de novo, que pode trazer muitos benefícios quando feito de forma correta. E por que está aumentando os casos de pessoas que são presas trazendo o Mounjaro de fora? Então, como eu falei, o Mounjaro ele já está liberado no Brasil, mas ainda não está sendo comercializado. A empresa que produz ainda não trouxe para o Brasil a previsão de chegar no segundo semestre. Teoricamente, se eu te dou uma receita do Mounjaro, você consegue comprar ele fora do Brasil e trazer. Mas ele também entra nessa questão do armazenamento, da refrigeração, então tem que ser feito isso com muito cuidado. Tem gente se aproveitando da falta desse medicamento no Brasil, vai para fora, compra diversas canetinhas, né, e tenta trazer isso de qualquer jeito. Então a gente viu recentemente, se eu não me engano, no Recife, uma pessoa que foi presa com várias dessas canetinhas junto ao corpo. Então a temperatura ali, com certeza, vai atrapalhar muito, pode até inutilizar o medicamento. Essa tentativa de fazer uma comercialização ilegal do medicamento, para não usar outra palavra aqui. Existem casos de criança, prescrição médica, utilizar o Ozempic? Se eu não me engano, nos Estados Unidos já existe uma orientação para adolescente e tudo mais, mas não está na minha prática, eu ainda não estudei nada a respeito disso. Mas lá eu sei que já tem indicação para adolescentes fazerem o uso. Quando o paciente, vou falar paciente porque eu vou considerar que a pessoa está fazendo um tratamento com acompanhamento médico, não tem resultado com nenhuma dessas canetas, o que fazer? Ajustar o tratamento para ver o que precisa ser feito, né? Como eu falei, o medicamento ele é uma ferramenta. Tem todas as outras que precisam avaliar, e dentro dos medicamentos tem outras. Às vezes ele precisa tratar uma compulsão alimentar, às vezes ele precisa tratar uma ansiedade, um processo depressivo. E a gente sabe que essas condições, muitas das vezes o paciente desconta na comida. Então a comida é uma consequência de um outro problema dele. E a gente precisa tratar isso para conseguir ter um resultado satisfatório. Então, eu já falei, mas vou bater na tecla. É fundamental uma nutricionista, um profissional de educação física, um psicólogo, para a gente estar agregando nesse resultado para que consiga não só atingir, mas manter depois o resultado satisfatório. Quais são os maiores erros que alguém pode cometer tomando o Ozempic por conta própria? Como ele diminui muito a fome, o paciente faz uma restrição calórica muito severa e ele acaba não equilibrando as coisas que ele come. Então, às vezes, faz a restrição de proteína, faz a restrição de outros nutrientes também. Então, por exemplo, mulher. A gente sabe que mulher é muito comum, até por conta do fluxo menstrual, carência de ferro, de vitamina B12, que são nutrientes presentes principalmente na carne, que é um alimento mais pesado. E aí o paciente que faz uso desses medicamentos tem uma dificuldade, às vezes, de fazer o uso de fazer o consumo de carne, dessas proteínas. E aí, além de não emagrecer da forma como deveria, ele piora outras condições, podendo levar a uma anemia, uma carência de vitamina B12, que vai trazer uma série de outros efeitos colaterais também. Então, essa restrição calórica, quando não ajustada com um bom plano alimentar, pode trazer diversas consequências. Você acha que numa progressão de tratamento de obesidade, a cirurgia bariátrica deveria ser apenas o último caso? Vai depender muito do paciente, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, assim, um paciente com obesidade mórbida, com muitas complicações, o risco dele é muito alto. Às vezes ele não vai ter tempo de começar um tratamento que vai demorar um pouco mais e ele acaba entrando na cirurgia bariátrica.
Com o advento dos novos medicamentos, a tendência é que a cirurgia bariátrica ela seja cada vez menor. A gente já tem esses dados nos Estados Unidos, que diminuiu o número de cirurgias bariátricas por lá. Provavelmente isso também vai acontecer aqui no Brasil. A gente não deve tirar totalmente cirurgia bariátrica, porque, de novo, a gente sabe que alguns pacientes não vão responder bem ao tratamento clínico. Então vai precisar entrar aí no tratamento cirúrgico. Mas a tendência é que seja cada vez menor. Até porque a cirurgia bariátrica ela pode trazer complicações que o medicamento, por exemplo, se ele está te dando náusea, vômito, dor de cabeça, quando você suspende o medicamento, esses efeitos colaterais eles desaparecem. A cirurgia bariátrica, quando você faz a cirurgia, muitas das complicações você não vai conseguir desfazer depois. Então, ela foi muito importante, né? Até porque durante muito tempo a gente tinha praticamente só ela, mas a tendência com a evolução do tratamento é a gente diminuir bastante o número de cirurgias no Brasil também. É muito comum a pessoa ela tomar ranço de comida? Pode ter. Ela chega a ter náusea só de olhar pro prato. Ou então ela serve o prato, quando ela começa a comer, forçar um pouquinho, começa a dar náuseas. E aí é até uma situação que a gente tem que ficar de olho, como eu falei, para não fazer uma restrição calórica muito severa. A gente não quer que o paciente fique sem comer nada. Não é essa a intenção. A nossa intenção é que ele diminua o consumo calórico e que determinados nutrientes ele consiga continuar ingerindo. Fibras, proteínas, vitaminas, minerais. Agora, quando ele chega num nível onde ele está com dificuldade de comer qualquer coisa a todo momento, a gente precisa reavaliar a dose, né? Se ele aumentou a dose, a gente suspende, a gente diminui. Ou se for o caso de paciente que está assim, até com dose menor, talvez esse paciente a gente precisa pensar em outra opção de tratamento. Porque da mesma forma que tem pacientes que não vão ser sensíveis ao tratamento, então vão utilizar doses altas e não vão ter bons resultados, tem pacientes que são altamente sensíveis. E aí mesmo em doses pequenas, a gente precisa tomar muito cuidado. Antigamente, no meio maromba, década de 80, década de 90, o pessoal ele usava muito insulina. Independente se realmente tinha uma necessidade para ter essa perda de gordura. Seria um caminho fazer um tratamento apenas com o uso de insulina? A insulina, na verdade, ela tem uma ação anabólica muito grande, né? A gente pensa mais na insulina, o pessoal aí do bodybuilder, eles usam muito para ganho de massa muscular. Tanto que uma das complicações do diabetes tipo 2, quando o paciente ele começa a ter essa diminuição na produção de insulina, ele começa a perder peso. Perde gordura, mas perde massa muscular também. Ou o paciente com diabetes tipo 1, se ele para de usar a insulina, ele entra em catabolismo. Então ele perde massa muscular, ele perde gordura. A insulina, quando a gente pensa no uso de insulina, a gente pensa mais no ganho de peso do que na perda de peso. E jejum intermitente? O que você acha dessa prática? É uma ferramenta que eu gosto até porque eu me adapto muito bem ao jejum, é uma coisa que quando eu comecei a fazer me ajudou muito. Eu não me adapto a essa coisa de comer de 3 em 3 horas, mas a gente precisa fazer da forma correta também. Então duas coisas muito importantes em relação ao jejum que eu sempre falo com o meu paciente. Primeiro, jejum não é sinônimo de passar fome. As pessoas confundem. O segredo para emagrecer não é passar fome. Sentir fome não ajuda a emagrecer, atrapalha. Tanto que os medicamentos para emagrecimento, eles não te dão fome, eles te dão saciedade. Então você tem que buscar saciedade. E aí a sua alimentação, as coisas que você come ao longo do dia, elas vão permitir com que você fique um tempo maior ou menor sem se alimentar. Então é muito importante ajustar a alimentação. E o jejum, ele não é uma compensação, que é outro erro que as pessoas fazem. Vai lá, vai almoçar, come um prato de macarronada, uma sobremesa, consciência pesa, fala, agora eu vou ficar sem comer. E o grande problema de quando a gente come besteira é que a fome ela aparece mais rápido. E aí você começa a querer essa compensação, passar fome, começa a ficar com dor de cabeça, começa a ficar irritado. Quando você para comer de novo com fome, dor de cabeça e irritado, você não vai pegar uma proteína magra com a salada. Você vai pedir um lanche enquanto toma um banho, vai descongelar uma pizza, acaba comendo besteira novamente. Então assim, o jejum ele pode entrar, ele pode agregar. Ele não é um fator determinante, ou seja, você não precisa fazer jejum para emagrecer. Mas para quem se adapta bem, ele pode vir para agregar, para ajudar no resultado. Coca Zero e a Coca normal. O que você tem a falar sobre isso? Tá na moda, né? O pessoal tem discutido muito isso. Então, assim, refrigerante ele entra na classe de alimento ultraprocessado.
Alimento ultraprocessado, a gente sabe que não é saudável. A Coca Zero, ela não tem, ou o refrigerante zero, de uma forma geral, né? Ele não tem calorias. Então, num processo de emagrecimento, você trocar um refrigerante normal pelo refrigerante zero, você vai estar diminuindo as suas calorias e isso vai favorecer o processo de emagrecimento. Mas a gente não quer só emagrecer, a gente quer ter saúde, ter mais saúde também. Então, o ideal é que depois que a gente consiga tirar do refrigerante normal para o refrigerante zero, a gente diminua o consumo de refrigerante zero também. Não é uma coisa que é um pecado tomar, que você não pode tomar de forma nenhuma, mas o ideal é que não seja feito o consumo de uma forma tão regular assim. E nem tudo nem sempre uma coisa que não atrapalha emagrecer vai ser saudável. Então a gente precisa ir ajustando isso daí. Tem muita diferença do que é fitness do que é saudável? Um suco de laranja é mais saudável do que uma Coca Zero. O fitness é meio que um rótulo que o produto recebe, né? Normalmente eu fujo de produto que tem esse rótulo fitness. Eu falo que o que é saudável não precisa de propaganda. Você não vê propaganda de banana, de maçã, de peito de frango, se mostrando ali superiores aos outros alimentos, né? Toda vez que entra fit, muitas das vezes a gente entra até por conta da legislação, você tem algumas coisas na lista de ingredientes que acaba levando o paciente ao erro. Então, por exemplo, a maltodextrina é um ingrediente que ela entra em vários produtos. Para o nosso organismo, maltodextrina é açúcar. Quando você digerir ela vai virar glicose. Mas na legislação, a maltodextrina não é considerada um açúcar. Então, existem produtos para diabéticos que têm maltodextrina e está lá, 0 açúcar. O paciente diabético não sabe, muitas das vezes não sabe disso, consome o produto e não entende por que a glicose dele não está controlando, está tendo picos de glicose aí ao longo do dia. Então, tomar muito cuidado com o produto fit, porque assim, por conta da legislação, permite colocar um monte de besteira lá e mesmo assim vir no rótulo fit, light, essas coisas assim. Há uma moda agora que pode ser boa, que é zerar o consumo de açúcar. Existe o vício em açúcar? O pessoal questiona muito isso daí, né? O que é vício? Porque eles falam, igual você vê de droga, você nunca vê ninguém vendendo a casa para comprar açúcar, né? Mas existe uma certa dependência que o açúcar pode criar aí nas pessoas, e tanto fisiológica quanto psicológica, porque muitas das vezes, já quando a gente é criança, você vê uma criança triste, o que você dá para ela ficar mais feliz que ela tá chorando? Muitas vezes você dá um doce e tudo mais. A criança tirou uma nota boa, o que você dá para recompensar? Hoje você pode comer uma sobremesa e tudo mais. Você vai criando esse vínculo com doce, com alimento, que muitas das vezes é difícil. E aí a pessoa vai estar lá com 30 anos, quando ela estiver triste, ela vai querer comer uma besteirinha. E os alimentos ultraprocessados, os alimentos... a principal característica deles, que faz com que venda muito, é que é gostoso, primeiro. E para ser gostoso, muitas das vezes tem essa junção de açúcar com gordura. O alimento ele fica hiperpalatável. E aí, quando a gente consome esses alimentos, existe um fator fisiológico que assim, a gente sente prazer comendo isso. Por isso que às vezes é muito difícil. A gente fala muito hoje de dopamina, né? Que não é só no alimento, redes sociais, tela, as pessoas estão viciadas aí em dopamina e isso acaba dificultando. Então, qualquer pessoa ficou um pouquinho mais estressada, ela busca no doce essa válvula de escape. A pessoa teve um dia difícil, ela busca no doce. Teve uma frustração, ela já está condicionada a utilizar esses alimentos como uma válvula de escape. E você tirar isso é muito difícil. É um processo que às vezes demora um tempo. Se eu utilizar outras válvulas de escape, né, uma que é muito subutilizada ainda, que é o exercício físico, a gente deveria fazer mais, as pessoas deveriam fazer mais exercício físico, que aí vai facilitar um pouquinho a retirada do doce. Mas eu até brinco assim, durante o meu processo de emagrecimento, uma das mentiras que me contaram é que com o tempo você diminui a vontade de doce. Eu tenho vontade de comer doce todos os dias. Mas hoje eu consigo, de algumas formas, controlar isso. No meu caso, Rafael, o que mais me ajuda é exercício físico. Então, assim, e a partir do momento que o exercício ele vira uma rotina, fica difícil ficar sem. Então, hoje eu sinto falta se eu fico 2 dias sem fazer exercício físico. O que você acha desses famosos projetos 21 dias, projetos 15 dias sem açúcar, projetos 20 dias acordando 5 horas da manhã, tomando banho gelado e saindo para correr?
Cara, depende qual que é o objetivo desse projeto, né? Então, por exemplo, você quer me ver mal-humorado, é me colocar para acordar às 5 horas da manhã. Eu sou uma pessoa que eu sempre funcionei mais à noite, assim. Então, você tem que, primeiro, ver se faz sentido para você. É igual a gente falou do medicamento. Às vezes, para um faz sentido acordar às 5 horas da manhã, para o outro não. E ver qual que é a função desses 21 dias, desses projetos, né? Você precisa entender que 21 dias não vai resolver todos os seus problemas. Mas às vezes pode ser um empurrão. Então, 21 dias é outra coisa boa desses projetos, que muitas vezes são em grupo. Então, você tem outras pessoas para te motivarem. Tem ali um grupo do WhatsApp e tudo mais, uma pessoa fica motivando a outra. Então, utilizar esses projetos como um empurrão, eu acho que pode agregar muito. Agora, se achar que em 21 dias você vai resolver um problema de saúde, de emagrecimento, isso aí provavelmente não vai acontecer. E como ajudar as pessoas a criarem um hábito de atividade física? Porque gostar, o pessoal não gosta mesmo e dificilmente vai gostar. Principalmente no início é muito difícil, né? Então é entender que precisa ser feito. Eu brinco, é igual trabalhar. Cara, tem dia que eu acordo, queria ficar na cama, mas eu sei que eu preciso ir trabalhar, eu tenho os meus motivos para ir trabalhar. Então começar a anotar os motivos de fazer exercício físico. Poxa, tá sentindo dor? A gente sabe que o exercício físico é um potente aliado aí no tratamento da dor. Precisa controlar a glicose, colesterol, diminuir o peso. Então, existem diversos motivos pelos quais o exercício deve entrar na sua rotina. Segundo, planejamento. Planejou sua semana, coloca o horário do exercício físico. Se você for deixar para fazer exercício físico no horário que der, você não vai. Então assim, eu saio do trabalho 5h30 e chego em casa às 6. Cara, chega em casa, só troca de roupa e vai. Se for sentar no sofá, assistir uma televisão, para ver se vai ter vontade, você vai acabar não indo. E assim, a gente fala muito dos benefícios da musculação, né? É um exercício muito individualizado, tem todas as suas vantagens, mas eu tenho tentado trabalhar com meus pacientes cada vez mais o esporte e as aulas coletivas por conta desse lado social. Então eu brinco que a academia que eu frequento, tirando os profissionais, que você acaba conversando mais, deve ter umas 5 pessoas lá que eu fiz amizade nesses 10 anos, e todas do mesmo jeito. Assim, um dia que eu tava com a camisa do meu time, a pessoa torcia o mesmo time que eu, você fala ali de futebol, e toda vez que você encontra, você conversa um pouquinho. Mas se eu ficar 6 meses sem ir na academia, ninguém vai me mandar uma mensagem. Há 2 anos e meio, mais ou menos, eu comecei a fazer jiu-jitsu, até para ajudar na ansiedade, e treino pelo menos 3 vezes por semana. As pessoas já sabem. Se eu ficar uma semana sem ir, aconteceu alguma coisa, como é que você tá? Vamos vir na segunda-feira. Então, às vezes, assim, procurar um esporte, uma atividade que você acaba socializando mais, pode ser um grande incentivo também. Então, é isso, assim, colocar os motivos pelos quais você fazer, se programar, isso organização de rotina, é uma coisa fundamental para a gente conseguir agregar o exercício físico. E a musculação é muito importante, mas às vezes uma aula coletiva, um esporte vai facilitar a sua adesão aí ao exercício físico. Em quanto tempo eu deixo de ser gordo? Não no aspecto de emagrecimento, mas ter umas moléculas de gordura favorável ao acúmulo novamente. Então, assim, o emagrecimento, ele é multifatorial. Esses fatores ambientais, genéticos, e para você deixar de ser, você pergunta assim, quanto tempo eu deixo de ser gordo, né? Vai depender de onde você está começando. A definição clássica, mais utilizada de obesidade, seria um IMC acima de 30. Se você tem um IMC acima de 40, até se chegar no IMC de 29, você vai demorar mais tempo do que uma pessoa que está de 31 para chegar no de 29. Então isso vai ser muito, muito individual. É porque eu te fiz essa pergunta porque há um senso comum, às vezes é até mito, que eu já escutei falando, olha, se você emagreceu, você tem até 2 anos para não engordar novamente, para tentar segurar ao máximo. Depois que passou 2 anos, você pode ser considerado magro. Não existe esse prazo. A gente sabe que a obesidade, às vezes, ela pode voltar antes ou depois desses 2 anos. Porque quando a gente perde gordura, na verdade, as nossas células de gordura, elas diminuem de tamanho, né? Elas não diminuem em número. Então, uma pessoa que já foi obesa, ela tem uma tendência muito maior a voltar a ser obesa do que uma pessoa que não foi. Então, quem já foi, precisa estar sempre vigilante aí, porque se volta os velhos hábitos, volta o velho resultado. Então, não tem uma data limite. Tem que ser vigilante aí o resto da vida.
Existe um tempo onde eu deveria ficar fazendo atividade física para emagrecer? A atividade física ela é muito boa por diversos motivos. Quando a gente pensa em emagrecimento, o fator determinante é o déficit calórico. E aí a dieta é muito mais importante do que o exercício físico. É muito mais fácil você deixar de comer 300 calorias de uma barrinha de chocolate do que gastar 300 calorias na esteira. Agora, o exercício físico vai favorecer o ganho de massa muscular, vai aumentar o metabolismo, mas isso é uma coisa demorada, né? É difícil ganhar massa muscular. O exercício físico ele é excelente aí para ajudar a diminuir a ansiedade, compulsão alimentar. Então, ele é uma ferramenta acessória muito importante. Mas quando a gente fala para emagrecer, assim, se você... Tanto que a gente vê muito isso na academia. A pessoa vai lá, se empolga, começa a ir na academia todos os dias, faz 1 hora de aeróbico depois de malhar e não emagrece, porque não ajustou a dieta. Então, é fundamental ajustar a dieta para emagrecer, e o exercício físico ele vem para complementar, para ajudar a ganhar massa muscular, evitar a perda de massa muscular, ajudar também nessa parte emocional aí. Como que você trabalha nos seus pacientes o fator da paciência ao emagrecer? Porque não é rápido. Não é rápido. Então, assim, tudo isso é conversado. A minha primeira consulta costuma ter em torno de 1h30. Os últimos 30 minutos eu falo de alimentação. A primeira hora é basicamente falando sobre a rotina do paciente, aqueles 3 aspectos que eu falei inicialmente, né? O ambiente que a gente vive hoje é um mundo de muita fartura, então a gente conversa, né? No caso do paciente, a gente começa a entender para ele o que ele está inserido, que tenha muita... É muito comum, por exemplo, no trabalho, ter o cantinho do café. Aí sempre tem alguém, fez aniversário e tudo mais, então evita esses cantinhos. Questão das companhias e a questão dos pensamentos. Então a gente vai conversando tudo isso antes da gente falar de alimentação. E muitas das vezes ajustar isso é demorado, né? Então, assim, é uma coisa que demora semanas, meses para ele engrenar, vamos assim dizer. Claro que tem aqueles casos que o paciente na primeira semana já consegue ajustar direitinho a alimentação, mesmo sob muito estresse e tudo mais, ele consegue ajustar a alimentação e ter um resultado mais rápido. Mas o emagrecimento, a gente precisa entender que ele não é rápido e ele não é linear, que é outra coisa importante também. Então, mulheres, como a gente falou, tem a questão do ciclo menstrual, que influencia ali em retenção hídrica, então ela vai estar mais inchada em determinadas semanas. Se ela se apegar muito à balança, o risco de frustração é muito grande. Então, vai ter semana que vai emagrecer mais, tem semana que vai emagrecer menos. E a gente tem que olhar sempre no longo prazo, assim, porque se a gente olhar em intervalos curtos, isso pode oscilar bastante. Mas quando a gente estica essa reta, a gente vê que a tendência é de estar sempre diminuindo. Você libera o dia do lixo? Não. Dia do lixo, cara, até porque se você for tirar um dia inteiro para comer besteira, você consegue bater aí, brincando, sem fazer muito esforço às vezes, 5.000 calorias. E para você compensar tudo isso numa restrição depois é muito difícil. E eu nem gosto dessa palavra lixo. Você pode ter suas refeições livres, vamos assim dizer, mas que não seja um dia inteiro. E eu gosto sempre que o paciente consiga programar essas refeições livres. Porque quando você programa, é mais fácil de você limitar o que você consome. Então uma coisa é eu virar e falar assim, sexta-feira que vem eu vou numa pizzaria que eu gosto e vou comer 2 fatias. Chego lá, como 2 fatias, limitei o que eu ia consumir e minha consciência fica tranquila. Agora, se eu vir e falar, quer saber, eu vou no rodízio de pizza hoje, sim. Vou lá para ver o que vai acontecer. Você vai comer mais. Na hora que terminar o rodízio, você vai falar, putz, pra que eu comi isso tanto? Aí começa arrependimento, frustração, que muitas das vezes era esse ciclo vicioso, né? O paciente comeu besteira na sexta-feira. Quer saber? Então, no final de semana eu vou chutar o balde. Aí chuta o balde o final de semana inteiro e tudo mais. Então, assim, um dia do lixo, eu não gosto de tirar um dia inteiro para isso. Você pode ter suas refeições livres, que a gente chama, né? Quanto no início a gente tem que restringir um pouquinho mais, à medida que o paciente vai emagrecendo, ele consegue encaixar melhor isso, e sempre que possível programe a sua refeição livre. Isso vai diminuir o impacto, a tendência de você comer menos calorias e gerar menos frustração depois também. E doutor, o que não fazer num processo de emagrecimento? O que não fazer? Cara, tem muita coisa aí que a gente deve evitar, né? Principalmente essas restrições muito severas, querer virar a chave de uma vez de uma forma muito intensa. Então, o paciente, de uma hora para outra, ele começa a comer muito pouco e fazer muito exercício.
Então ele vai começar a sentir muita fome, irritabilidade, aumenta o risco, né, dele perder massa muscular, às vezes na academia vai aumentar o risco de lesão, não é sustentável, você não consegue fazer isso ao longo de muito tempo, aí de novo, vai gerar frustração, a pessoa vai achar que ela não é capaz de fazer nada e acaba desistindo. Então, até o que a gente falou anteriormente, o processo de emagrecimento, ele não tem prazo para acabar. É uma coisa que você vai para a vida inteira. Entenda isso como algo bom. Não tenha pressa. Vai fazendo, vai ajustando primeiro o que você tem mais facilidade. Algumas pessoas vão ter mais facilidade de fazer dieta, de ajustar ali na alimentação. Outras vão ter mais facilidade no exercício físico. Ajuste o que é mais fácil para você primeiro, porque isso vai servir até de motivação, e depois você vai ajustando o que é mais difícil. Então, o que eu mais contraindico é pressa, querer resolver tudo de uma vez, você não vai conseguir. Até porque a pessoa não ganhou 30 quilos da noite pro dia. Isso. Você não, normalmente o processo de ganho de peso ele é bem devagar também, né? Você ganha ali é que as pessoas não fazem esse cálculo, assim. Ganhar 2 quilos por mês, no final de um ano são 24 quilos. É muito. Mas você fala para ela perder 2 quilos por mês, que no final do ano vão ser 24 quilos a menos também, ela acha pouco. Porque ela tem essa pressa aí no emagrecimento. Então precisa entender que é uma coisa mais linear, mais tranquila, não querer acelerar o processo quando ainda não é tempo. Às vezes depois que você ajustar a alimentação, está numa rotina de treino maior, você vai conseguir acelerar isso, mas normalmente não é no início do processo. Quem te procura como médico, ele está à procura de quê? Hoje como eu acabo usando muito rede social, o paciente que me procura, ele já sabe mais ou menos a minha linha de tratamento. Então eu sou muito focado nessa questão de saúde. Então de emagrecimento, prevenção de doenças. A maior parte dos pacientes está relacionado à perda de peso, mas hoje em dia as pessoas estão mais conscientes do papel que o estilo de vida tem em diversas outras situações. Então, um paciente que às vezes tem muita enxaqueca, paciente com dores articulares, paciente com ansiedade, depressão, e aí ele quer agregar esse tratamento da nutrologia, um tratamento metabólico nessas outras condições. Então, é muito voltado a isso, tratamento de determinadas doenças e prevenção de doença também. Paciente que, minha mãe tem Alzheimer, minha família toda é diabética, e aí ele já me procura para a gente começar a acompanhar para evitar que esses problemas aconteçam. E quem está nos assistindo agora, como que faz para ter acesso a você, onde você atende? Atualmente eu atendo em Belo Horizonte, né, numa clínica chamada Clínica Serderma, fica na Savassi, na Rua Paraíba 966, e atendo lá. Estou lá a semana inteira, só terça e quarta que são os dias que eu não atendo lá. E para quem mora fora de BH, eu faço atendimento online também. Para fechar esse episódio, deixa um alerta para as pessoas, porque uma coisa é eu falar que, olha, não faça o uso de Ozempic por conta própria. Outra coisa é ter um médico falando exatamente as mesmas palavras. E não só do Ozempic ou dos medicamentos, os inibidores de apetite, mas de medicamentos de uma forma geral, né? Você não vai na farmácia e compra um antidepressivo por conta própria, você não vai lá e compra um antibiótico por conta própria, mas as pessoas vão lá e compram os inibidores de apetite por conta própria. O risco de você colher mais efeitos colaterais do que efeitos benéficos é muito grande quando você faz isso. E os efeitos colaterais, principalmente a perda de massa muscular, para a gente reverter depois é difícil. E o paciente, às vezes, ele só vai colher isso depois de 10, 15 anos, né? Vai ter um quadro ali de sarcopenia, de osteopenia, que vai vir aquele tanto de problema. Então, não faça uso de medicamento por conta própria. Não é porque foi bom para o seu vizinho que necessariamente vai ser bom para você. Às vezes você vai precisar de medicamentos diferentes, doses diferentes. Procura sempre um acompanhamento profissional. No caso de medicamento, sempre um acompanhamento médico, mas às vezes você vai precisar, inicialmente, um nutricionista, um profissional de educação física ou um psicólogo para ajustar esse plano inicial para você. Doutor Rafael Machado, muito obrigado por vir. Eu agradeço o convite aí. Trazer um pouco mais de informações com um especialista para essa sociedade inteira que é extremamente imediatista. Espero que fique exatamente essa mensagem, né, de não querer ser imediatista. O tratamento ele é feito ao longo de semanas, de meses, às vezes de anos, e utilize isso como uma boa notícia. Você não precisa resolver tudo em 15 dias. E aí, utilizando o medicamento da forma correta,
agregando esses outros profissionais, eu tenho certeza que a chance de sucesso vai ser muito maior. E pode até evitar o efeito sanfona, né? Diminuindo o risco aí do efeito sanfona. Gente, é isso. Curtam, comentam, compartilhem. Siga o Dr. Rafael Machado nas redes sociais e ele faz um trabalho incrível com postagens do dia a dia, postagens sobre lipedema, sobre o Ozempic e tudo que é relacionado à saúde. Até a próxima.